tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Eu respondo ao teu amor. Diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia, misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. Eu respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. Tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. E quanto mais te vejo, eu amo. Aleluia, Jesus. Prepara o nosso coração nessa manhã, Jesus. Vem com tua palavra, com teu poder, Senhor, porque é teu evangelho que nos liberta. Cristo nos satisfaz. Por isso, rompe o nosso coração duro nessa manhã, Deus. Ó Deus, amolece-nos, Senhor, nessa manhã com teu Espírito, com tua palavra, com teu poder. Ó Deus, precisamos de ti. Enche-nos com teu poder e com teu Espírito Santo. Prepara
faz crescer, pra que eu possa escutar. Revela a tua verdade. Mostra Cristo, mostra Cristo, mostra Cristo. Revela, ó Deus, sua glória, tua palavra de poder, até que todos confessem, Cristo é o Senhor. No início prepara, ó Deus, prepara, ó Deus, meu coração para receber. Rompe o duro solo em mim, ajude-me a crer. Plante a tua palavra em mim, seu fruto faz crescer, pra que eu possa escutar. Revela a tua verdade. Mostra Cristo, mostra Cristo. Revela, ó Deus, sua glória, tua palavra de poder, até que todos confessem, Cristo é o Senhor. Luz e vida, luz e vida é tua vida. Em minha escuridão, protege-me das tentações, faz-me sábio e santo. Tua palavra é o alimento, ao escravo a liberdade, riqueza para a alma. Preciso ouvir tua voz. Mostra Cristo, mostra Cristo. Revela, ó Deus, sua glória, tua palavra de poder, até que todos confessem, Cristo é o Senhor. Onde mais irei, Senhor? Onde mais irei? Tens a palavra de vida eterna. Onde mais irei, Senhor? Onde mais irei? Tens a palavra de vida eterna. Onde mais irei, Senhor? Onde mais irei? Tens a palavra de vida eterna. Onde mais irei, Senhor? Onde mais irei? Tens a palavra de vida eterna. Mostra és o nosso Senhor, nosso Salvador. Não há outro que adoramos nessa manhã.
Jesus, Salvador, adorado é o teu nome, bendito é o teu nome, glória ao teu nome, Jesus. Você pode sentar, querido. Bom dia, gente. Bem, vou repetir. Bom dia. Graça e paz. Por favor, alguém acenda as luzes, porque é importante que as luzes sejam acesas. Bem, bom dia, Marina. Bom dia. Viu? Hoje é um dia, assim, muito interessante, porque ele vai marcar o nosso dia. O pastor Juan está voltando de férias, e a irmã Eulina também está com ele, mas ao mesmo tempo que está voltando, eles estão se despedindo hoje de nós. Vai ser um dia... Aí nós vamos fazer essa despedida oficialmente à noite, como está combinado, né, pastor Juan? Então, hoje é um dia de nós começarmos a agradecer ao pastor Juan e à irmã Eulina, pelo tempo que estiveram conosco, como serviram fielmente a nós, ao Evangelho, e foram extremamente preciosos para a nossa comunidade. Não sei se você já sabe, mas depois eu deixo o pastor Juan explicar isso. Eles estão indo para São Paulo, o pastor é uma igreja em São Paulo, e a gente ora para que seja uma bênção na vida da Eulina e na vida do pastor Juan também, tá bom? Fora isso, a gente conversa daqui a pouco mais sobre outras coisas. Mais tarde, depois, eu quero falar algumas coisas. Mas eu quero pedir que, se você tem um filho de 2 a 11 anos, você libera lá para que ele possa ter sua escolinha. Ok? Bem, hoje à noite também nós vamos estar orando pelos nossos aniversariantes. Nós tivemos muitos aniversariantes do mês, colocamos alguns no boletim, outros não foram colocados por causa do problema que nós estamos ainda resolvendo da questão de um programa que nós temos para resolver tudo isso. Mas hoje à noite nós vamos estar orando por todos os aniversariantes. Hoje a Nairane, né, que cuida da nossa filmagem, está fazendo... É hoje, né, Nairane? É 31, é verdade, é hoje.
Hoje está fazendo aniversário. Deus te abençoe já, Nairane. Mas eu quero convidar você para a gente continuar falando sobre um tema, uma série que nós estamos estudando chamado Mandamentos Radicais, Discípulos Radicais. É uma série que eu tenho gostado muito de poder estar estudando sobre ela e também pregando a vocês. Eu vou interromper essa série, agora só volto daqui a 2 domingos, porque eu estarei domingo que vem pregando em São Paulo, de manhã, na igreja de um amigo que me convidou para pregar em São Paulo, e também vou emendar uma semana inteira no mestrado, lá no Mackenzie, então eu só vou ter uma pausa de 2 domingos, e aí eu retorno para poder continuar essa série. Mas os nossos pastores em período probatório estarão assumindo o púlpito nesses domingos. Pelo menos, não quer dizer que daqui a 2 domingos eu não estarei, só que eu não pregarei na parte da manhã, porque chegarei no laço e o mestrado, uma semana de mestrado, é bem pesado. Ok? Eu queria convidar você a se pôr de pé, abrir ou ligar a sua Bíblia. Eu aprendi isso no congresso da Atos 29 que eu tive essa semana. O Ed Stetzer, quando pega a Bíblia para ler, ele diz assim: você, por favor, abra a sua Bíblia ou ligue ela. Isto é, ele reconhecendo que a Bíblia já está em nossos smartphones, e aí você pode ligar a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 12, e Efésios 6, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler? Eu vou ler Êxodo 20, 12, e depois vocês seguem com Efésios 6, verso 1, vocês, e assim sucessivamente. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Efésios 6, de 1 a 4. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós pedimos por esta manhã que teu Espírito fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Precisamos ser orientados. O teu evangelho precisa transformar e tocar o nosso coração com relação a filhos que devem honrar seus pais. Então, nós pedimos que esse 5º mandamento possa falar profundamente conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem eu estava pela manhã, você pode sentar? Ontem eu estava pela manhã assistindo um filme, eu não sei se você tem na TV fechada, um canal chamado TCM. E eu estava vendo um filme muito antigo, chamado Os Pioneiros. E teve uma cena que me impactou, e eu vou aproveitar para usar naquilo que eu vou falar. Um menininho, devia ter ele mais ou menos 8 anos de idade ou 9, com uma mochila nas costas, lá no interior dos Estados Unidos, tipo lá Kentucky, sei lá, qualquer coisa desse tipo, bem rural o negócio, e ele pega uma mochila, põe nas costas, isso, um filme lá, deve ser de 1900 alguma coisinha, e pega a mochila e decide ir embora de casa. Daqui a pouco sai o pai dele procurando por esse menino e começa a chamar o nome dele. Aí ele o acha e pergunta, o pai perguntando para o filho: o senhor vai para onde? Aí o menino responde: Senhor, o mesmo pronome de tratamento que o pai trata o filho usa para com o pai. Senhor, eu estou indo embora. Eu já estou numa idade suficiente que eu posso cuidar da minha própria vida. Isso ele tem 8, 9 anos. E aí o pai responde:
Oh, que coisa importante, que decisão importante que você está tomando na sua vida. Você poder cuidar da sua própria vida. Mas eu vim correndo por causa disso, porque eu lhe devo 10 centavos, porque você vai precisar comprar alguma coisa nessa longa caminhada que você vai ter até você encontrar exatamente onde você deve ficar. E o pai vai dar 10 centavos para o filho. E aí o pai chega para ele e diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou embora também com você. Ué, não, mas o senhor não pode ir. Mas como o senhor não pode ir? Por que eu não posso ir? Mamãe te ama. Eu sei que ela briga com você às vezes, e ela quer mandar em você às vezes, mas ela faz isso porque ela te ama. Aí o pai responde, sim, mas a mamãe também te ama. A sua mãe também te ama, mas você não está indo embora mesmo que ela te ama, mesmo sabendo que ela te ama? Aí ele para pensar assim. Eu vou embora. Aí o pai responde, eu vou embora, porque da mesma forma que a sua mãe me ama você, e mesmo assim você está querendo ir embora, então eu vou embora. Me espere, porque eu vou pegar minha mochila também para ir com você. E ele corre para ir para casa, para pegar a mochila. O filho, pai, você não pode deixar a mamãe. Você não pode deixar nossos irmãos. Ué, porque eles te amam. Ué, mas você também não está deixando seus irmãos? E eles não te amam também? Aí ele diz, Senhor, me perdoe, não leve em conta o que eu falei. Eu vou voltar para casa, eu não quero ir embora mais. Aí o pai então chega, então tá bom, meu filho, eu também não vou embora, eu vou voltar para casa. Os dois se abraçam, ele pega o filho com a mão e volta para casa. O tempo passa, o filho se casa, vai morar em outra região dos Estados Unidos. A esposa, a sua mãe morre, ele volta de onde está por causa da morte da sua mãe, e encontra o pai muito debilitado, muito doente, com vontade de morrer, o que não se usava antigamente, a palavra depressão. E aí, quando ele encontra o pai, ele vai reiniciar um processo para que pudesse ajudar seu pai, já velhinho, a reconstruir a vida após morte da sua mãe. O que eu quero dizer com essa ilustração? A gente está estudando uma série chamada Mandamentos Radicais e Discípulos Radicais. E o 5º mandamento diz uma coisa que é extremamente importante para mim e para você, que diz, honra o teu pai e a tua mãe. Em síntese, o que o 5º mandamento está querendo dizer para mim e está nos ensinando? O 5º mandamento está nos ensinando que uma sociedade que destrói a família se destrói. Uma sociedade que destrói a honra, também destrói a família, e a família destrói tudo que vem a reboque. Então, se uma família perde a sua honra, a sociedade também perde a sua honra. A igreja também perde a sua honra. Então, como que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz de como uma família deve ser, à luz do 5º mandamento? Normalmente, quando a gente lê, honra teu pai e tua mãe, a gente está sempre pensando no menininho, num garotinho na qual eu descrevi, mas lembre que eu terminei a história falando dele já adulto. O que Paulo está falando aqui sobre honrar teu pai e tua mãe, aqui em Efésios, ele não está falando o termo criança, ele não está falando do menininho, mas eles estão falando, na maioria da idade de vocês, já adultos e casados. Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala que os filhos devem obedecer aos seus pais, mas aí ele usa o termo no grego chamado crianças, criancinhas. O termo usado aqui é para gente adulta, embora, em parte, por causa do seu contexto, não quer dizer que ele não esteja falando para gente que ainda não está casada. Então,
Paulo está dizendo que o mandamento, o quinto mandamento, ele está particularmente falando aos filhos adultos, embora inclua também os filhos não adultos. Então, essa série que a gente está estudando, sobre os 10 mandamentos, e eu já falei sobre isso, que os 10 mandamentos, ele é a base da nossa sociedade, ele é a base da nossa família, ele é o fundamento de nossa sociedade. Se ele não for estabelecido, se nós não honrarmos o nosso pai, então e a nossa mãe, então nós não saberemos lidar com nada na nossa vida, nós não vamos honrar ninguém, nós não vamos respeitar ninguém, nós não vamos saber lidar com ninguém de forma diferente. Por quê? Porque os 10 mandamentos é a base de uma sociedade, a base de uma família. Agora, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o que o quinto mandamento nos pede? O que ele está pedindo a mim e a você? O quinto mandamento não está primeiramente ou primariamente falando de obediência. É muito importante que você perceba isso aqui. Lembre-se, porque o foco de Paulo aqui é filhos adultos. Então, o primeiro mandamento, eu estou baseado no livro de Efésios. O quinto mandamento, a honra, não está primariamente falando sobre obediência, mas de honra. Obediência é diferente de honra. Então, por quê? Eu tenho 2 filhos. A maioria de vocês conhece, um é João e o outro é o Rafael. É muito complexo ter relacionamentos. Por exemplo, meus filhos hoje, o Rafael e o João, não são mais como eram há 5 anos atrás. Nossos relacionamentos mudaram. Não só o Rafael, mas como o João, eles já estão um pouco mais independentes. Eles ainda dependem de mim, mas eles não estão tão dependentes de mim, mas continuam, obviamente, obedientes a mim e a Cris. Mas o nosso relacionamento mudou. Então Paulo diz: filho, obedecei a vossos pais. Quando ele diz isso, ele está falando isso em outro lugar. Não aqui primariamente, mas a palavra que Paulo diz, eu já falei, é que ele está falando sobre as criancinhas. Então, eu sei que para o bem dos meus filhos, o João e o Rafael, eu sei que para o bem dele, quando eles se tornarem adultos, eles não devem mais me obedecer. Eu tenho plena convicção disso. Quando os meus filhos se tornarem adultos, eles não precisam mais e não devem mais me obedecer. Mas por quê, pastor? Porque filhos adultos, obedientes a seus pais, em grande parte é patológico, é doentio. Eu vou explicar isso. Eu não estou dizendo que filhos adultos não podem obedecer aos seus pais, mas, em grande parte, filhos adultos que ainda vivem debaixo da obediência de seus pais, é patológico. Por que, pastor, que isso é patológico? Deixa eu explicar à luz do texto. A Bíblia vai dizer e vai nos ensinar, e Paulo vai tentar nos explicar isso, ou vai nos mostrar isso, desculpe, não tentar, é que nem sempre a obediência e a dependência é algo bom. No sentido de adultos. Estou falando adultos. Gente que já tomou rumo na vida. Então, a Bíblia diz, e Paulo diz, e o Êxodo 20 diz que a relação de pais e filhos, ou de filhos com relação aos seus pais, a Bíblia exige honra. Não importa se seu pai tenha sido um bom pai, se sua mãe tenha sido uma boa mãe, a Bíblia diz que você deve honrá-los, independente de quem quer que tenham sido eles. A Bíblia diz que você deve honrar seus pais, independente se eles sejam pobres ou ricos.
instruídos ou não instruídos, intelectuais ou não intelectuais, não importa. A Bíblia diz que não há desculpa para você em você dizer: eu não honro o meu pai, ou eu não honro a minha mãe. Não há desculpas para isso. Portanto, é muito importante que a gente possa hoje, nesta manhã, separar honra de outras coisas. Honra de outras coisas. O apóstolo Paulo diz, em Êxodo 20, diz: honra teu pai e tua mãe. É isso que a Bíblia ordena. Nada mais e nada menos, diz o apóstolo Paulo, diz a Bíblia: você tem que honrar teu pai. Então, o que o quinto mandamento nos pede? Honra. Todos vocês aqui, adultos, você deve honrar seu pai. Obediência? Não. Dependência? Não. Se você ainda depende dos seus pais, é porque você ainda não cresceu. É muito importante que você entenda isso. Agora, por que a Bíblia nos ordena isto? Preste atenção. É muito importante que a gente entenda que a Bíblia considera a honra, não importando se você seja um filho natural ou adotivo. Não importa. A Bíblia diz: se você é um filho adotivo, honre teu pai do mesmo jeito e a tua mãe do mesmo jeito. Se você é um filho natural, você também deve honrar seu pai e sua mãe do mesmo jeito. Então, qual é as perspectivas contemporâneas que nós temos de honra? Olha, tem gente que diz assim: você deve honrar seu pai e sua mãe porque eles são mais velhos. E logo os mais velhos são os mais o quê? Sábios. Eles são mais... Mas nem sempre isso é verdade. Por que isso não é verdade? Porque a Bíblia nunca disse que sempre o mais velho é o mais sábio. Isso é óbvio que a Bíblia diz. A Bíblia não trata sabedoria com idade ou com tempo. A Bíblia sempre diz que o maduro é o maduro em Cristo. E se ele é maduro em Cristo, logo ele é mais sábio. Então, você não deve honrar seus pais porque eles são mais velhos. Simplesmente. Eu honro meus pais porque eles são mais sábios. Não, a Bíblia diz que você deve honrá-los independente deles serem sábios ou não. Experientes ou não, você deve honrá-los. Não importa. Então, isso quer dizer... E Paulo nos mostra isso em todo o contexto das suas cartas, que não só filhos são pecadores, mas pais também são pecadores. Então não importa o que teu pai tenha sido para você, diz o apóstolo Paulo, você precisa honrá-lo. Não importa o que sua mãe tenha sido para você, você precisa honrá-lo ou honrá-la. Você deve honrar seus pais, quem quer que tenham sido eles. Não importa. Então isso quer dizer... que você deve hoje já começar a pensar sobre essa perspectiva. Mas meu pai me ensinou coisas erradas. Não importa, você deve honrá-lo. Eu já vou explicar também um pouquinho mais sobre isso. Então, algumas pessoas também dizem: olha, você deve honrar seu pai porque você é grato a ele. Eu tenho gratidão por tudo que meu pai fez por mim ou minha mãe fez por mim. Mas eu não sei se você sabe que a Bíblia declara e diz que nesse campo de gratidão entre pais e filhos há muita ingratidão. Eu tenho um caso isso na minha rua que é brutal. E você pode esperar o que vai acontecer no futuro. No futuro, se o Evangelho não nos transformar, os pais vão ficar nos asilos e os filhos trabalhando. Porque é isso que acontece hoje. Os filhos são colocados com a babá ou num colégio 24 horas por dia e o pai trabalha. Gente, isso reverbera, isso volta. Não acredite que isso não vai voltar, a não ser que o Evangelho nos transforme. Não se esqueça, isso volta, galera. Então,
Lembra que eu estou num tema, mandamentos radicais, discípulos radicais. Eu não estou falando sobre coisas fáceis. Então, algumas pessoas dizem que você deve honrar seus pais por gratidão. Mas, desde Êxodo, desde Gênesis, o relacionamento entre pais e filhos sempre foi marcado por muita ingratidão. A Bíblia sabe que relacionamentos entre pai e filhos é bem pequeno a gratidão. Agora, por que então a Bíblia nos ordena a honrar os nossos pais? A resposta é simples. Olha o que Paulo responde. Honra teu pai e tua mãe, porque isso é o quê, gente? Você pode dizer junto comigo? Justo. Você pode repetir isso? Justo. Eu preciso saber se você está aí. Então, como é que isso acontece? Eu estou sendo bem didático para que você entenda. O universo que Deus criou, ele é um universo moral, ele foi criado com ordem, com coisas estabelecidas, ao que é certo e ao que é errado. Então, quando nós ouvimos Deus falar conosco, por exemplo, por meio da sua palavra, nós fazemos o quê? Nós obedecemos porque nós respeitamos a sua... O quê, gente? Por que você obedece a Deus? Porque você respeita a sua autoridade. Quando eu leio a Bíblia e nós, então, obedecemos a Deus, é porque eu creio na sua autoridade. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Nós temos uma banda de música aqui. E vamos imaginar que o Felipe desculpe aí, Felipe, por favor. Que o Felipe resolva tocar do jeito que ele quiser a bateria. Está o Luiz aqui e está o Charles aqui ministrando louvor. E aí ele resolve e diz assim, olha, eu vou tocar do jeito que eu quiser hoje de manhã. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou tocar a minha maneira. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma banda, mas não uma banda. Nós não vamos ter harmonia. Agora, imagine o Felipe sabendo que o Luiz está ministrando louvor hoje, nesta manhã, e o Charles também está ministrando louvor hoje, nesta manhã, e ele diz assim, mas eu não gosto como eles dirigem a banda, como eles ensaiam, como eles tratam a música da igreja, então eu não gosto disso. Mas mesmo sabendo que eles não gostam da liderança, mesmo ele não gostando da liderança nem do Charles, nem do Luiz, ele resolve, por algum motivo, tocar do jeito que o Charles quer e que o Luiz quer. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que é melhor ter uma autoridade ruim sobre você do que não ter nenhuma autoridade sobre você. Então é melhor ter um pai ruim que tenha uma autoridade ruim sobre você do que não ter tido pai algum ou mãe alguma. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Seria muito pior para os filhos se não tivesse ninguém no comando. Então, o apóstolo Paulo diz que você deve honrar os seus pais porque isso é justo. Então, preste atenção no que a Bíblia diz. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não sabemos estar debaixo de autoridade. Muitos de nós perdemos muitas coisas na nossa vida porque nós não sabemos reconhecer a autoridade. Sendo boa ou ruim, elas são importantes para a nossa vida. Você entende isso? Você entende isso? Então, a Bíblia diz que há uma ordem moral para as coisas. E a Bíblia diz que Deus é a nossa autoridade máxima, mas na terra, a autoridade que representa a Deus na terra são os pais. Os pais são a autoridade representativa de Deus na terra. Ele é a maior autoridade para os seus filhos. Então, a Bíblia diz que não importa
como seus pais são, ou como eles foram, você deve sempre honrá-los. Porque eles representam a autoridade divina na terra. Qual é o problema de hoje? O problema de hoje é o nosso individualismo. E eu já falei disso agora há pouco. O individualismo está enfraquecendo a nossa família. Eu estava lendo para o mestrado um livro de cosmovisões da Nancy Pearcey, e ela fala sobre a Revolução Industrial. E o grande problema nosso, da família de hoje, é que nós queremos nos dar bem. Os pais querem se dar bem na sua vida, então eles colocam um filho lá para fazer as coisas, mas na verdade ele está pensando nele para ele se dar bem. Os filhos também ao contrário. Eles não respeitam mais a autoridade do pai, porque eles também se tornaram individualistas. Eles estão pensando muito mais no futuro deles, na vida deles, do que na vida dos seus pais. Então, a Bíblia sempre deixou claro, e Nancy Pearcey vai falar, se você quiser dar uma olhadinha nesse livro, procure Nancy Pearcey. A Nancy Pearcey vai falar, e a Bíblia também vai deixar claro, que as famílias foram feitas para trabalhar juntos. Provérbios deixa claro isso. Mas o que acontece com a Revolução Industrial? O marido foi para a indústria, a esposa fica em casa com os filhos, e ela não consegue suportar o peso de orientar os seus filhos. O que acontece? Isso gerou, pós-Revolução Industrial, a alienação dos filhos. O que as mulheres fizeram? As mulheres perceberam que cuidar dos filhos estava muito pesado. Elas, em vez de chegarem para os seus maridos e fazerem o seguinte: volte para casa, vamos trabalhar juntos para nos manter. Ela também foi para o mercado de trabalho. Quando ela foi para o mercado de trabalho, aí, nos últimos 30 anos, a carreira ficou em primeiro lugar. Isso, a Nancy Pearcey falando sobre cosmovisão e sobre o que a Revolução Industrial fez com as famílias. Mas presta atenção. Olha o que isso gerou. É que a criação de filhos se tornou tão somente apoio emocional. Presta atenção se você não tem feito isso com seu filho. Pós-Revolução Industrial, os pais não são mais formadores, como a cena do filme que eu descrevi para vocês, um pai formando o seu filho. Eles são executivos para os seus filhos. Os pais de hoje são executivos para os seus filhos. Preste atenção se você não faz isso. Você chega em casa e vê se seus filhos cumpriram todos os processos do dia para ver se ele chegou àquilo que você queria. Isso é formação executiva. Não é formação bíblica. Então nós queremos saber dos nossos filhos se ele cumpriu os processos do dia. Se ele estudou adequadamente para que a nota final fosse tirada. Isso é formação executiva, não é formação bíblica. Nós precisamos repensar sobre isso. Eu não estou dizendo para você sair do trabalho, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu só quero chamar você ao que a Bíblia diz. Então, os pais querem saber sobre os processos, se seus filhos estiveram dentro de um processo direitinho. Isto é, nós pais deixamos de criar nossos filhos, como a Bíblia nos ensina. Nós agora só temos uma base para criar com os nossos filhos. Nós somos pais que apoiamos os nossos filhos emocionalmente. Não, você vai conseguir. Não, você precisa estudar. Isso é apoio emocional. Isso não é formação bíblica. Isso não é criação segundo as Escrituras. Por exemplo, você imagina como isso é tão sério? A nossa formação é tão executiva que quando nossos filhos estão passando por problemas sérios, nós levamos para o psicólogo. Eu não estou desrespeitando os psicólogos. Ou então nós colocamos as escolas para tratar dos nossos filhos, para os professores.
Porque a nossa formação passou a ser formação executiva do mundo dos negócios. Por quê? Porque nós estamos com tantos problemas no nosso trabalho que nós não temos mais como formar o nosso filho segundo a Bíblia. Nós não temos mais. O trabalho não nos permite que nós nos envolvamos com os nossos filhos. Isso é muito sério o que está acontecendo. Com isso, que modelo de autoridade nós temos? O modelo de autoridade foi completamente descartado e dissolvido e distorcido. Então a família não é o lugar onde nós dizemos o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Mas ela se tornou um lugar de apoio emocional. Preste-se, não é isso que nós estamos fazendo, gente. Nós não mais formamos nosso filho. Olha, meu filho, isso está errado por causa disso. E isso não é coisa de 1 minuto, 2 minutos. Isso é uma coisa de dias. De sentar longamente. Preste atenção no que o apóstolo Paulo nos diz no verso 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes o que, gente? Criem-nos segundo... E o conselho Aqui a gente está vendo um princípio de autoridade. Qual é o princípio de autoridade? Instrução e conselho significa ensinar seus filhos o que é certo. Mas nós simplesmente estamos dando apoio emocional. Nós estamos tendo uma formação executiva nos nossos lares. E isso precisa acabar. Mas uma outra palavra que o apóstolo Paulo vai falar, que é vital para nós hoje, criem-nos. A palavra criar, por que ela é tão importante? Porque para o apóstolo Paulo e para a Bíblia, ensinar, criar seu filho, não é fazer com que seu filho viva a vida inteira sob seu controle. Eu digo para o Rafael que 18 anos ele vai zarpar. Cristo está lá brigando. O propósito da gente criar o nosso filho não é que ele viva a vida inteira debaixo do nosso controle. Que seu filho faça o que você quer, o que eu quero. Qual é o propósito de ensinar segundo a Bíblia? É preparar seu filho para que ele se torne independente. Isto é, a Bíblia diz que você precisa preparar para que ele tenha o que a gente chama de liberdade crítica. Seu filho precisa aprender a discernir espíritos, discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Isso é criar. Isto é, você ensinar seu filho para que ele aprenda a tomar suas próprias decisões, para que um dia Rafael possa dizer para mim: pai, eu não preciso mais de você. Mãe, eu não preciso mais de você. Agora eu estou seguindo o meu caminho, mas não por rebeldia. Ele está me honrando quando for dizer isso. Mas ele poder dizer para mim: pai, cara, valeu. Eu vou meter o pé na estrada e eu vou seguir aquilo que Deus está me guiando para eu fazer. Eu não preciso mais de você. Você pensa que eu vou ficar triste? Vou. Mas isso é o que é criar segundo a Bíblia. Preparar seu filho para que ele tenha discernimento espiritual. Para que ele tenha discernimento quanto à vida. Prepará-lo para que ele se torne independente. Prepará-lo para que ele tome suas próprias decisões. É esse tipo de autoridade que a Bíblia diz que a família deveria ter.
É esse tipo de autoridade que a família deveria ter. Um pai ou uma mãe, ele recebeu o chamado de Deus para ser representante da autoridade do ensino de Deus. Então, gente, o papel do pai é dizer, isto é certo e isto é errado. Esse é o papel do pai. O pai tem que saber dizer isto. Isto é bom e isto é mal. O pai não pode ser destituído de honra porque ele agiu certo ou errado com você. Não pode ser isso. Porque exatamente você sabe que seu pai vai errar com você. Sua mãe vai errar com você. O pior pai e a pior mãe é aquele pai e a mãe que não sabe o que é certo ou errado para os seus filhos. Ele diz assim, como eu posso saber o que é certo para ele e o que é errado para ele ou para ela? Esse é o pior tipo de pai e de mãe. É que não sabe distinguir da mão esquerda para a mão direita. Para a mão direita. Não há coisa mais terrível para um filho do que ter pais que eu estou falando, pai ou mãe, que não acredita mais no ensino dos seus pais, porque eles não são coerentes. Ele diz, pai, o filho pergunta, você ensina seu filho, e você diz, pai, eu posso ter relacionamento sexual antes do casamento? Não sei. Eu posso. Não sei. Não é isso que a Bíblia diz sobre criação. Os seus filhos precisam saber o que é certo e errado. Se você não ensinar seu filho o que é certo e errado, seu filho nunca vai ter discernimento espiritual, ele nunca vai ter um discernimento crítico, ele nunca vai saber quando lidar com um maconheiro, quando encontrar um amigo do colégio que fuma, ele não vai saber se aquilo é certo ou errado. Se ele encontrar alguém que queira ensiná-lo a fazer trapaça, ele não vai saber se distinguir se pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Seja N coisas da vida dele. Então, a pior coisa de um pai é criar filhos sem que eles discernam o que é bem e mal, o que é sábio, o que é tolo. Então, a Bíblia diz que ainda que seu pai tenha lhe dado maus conselhos, você deve honrá-lo. Você diz, meu pai me ensinou muita coisa errada. Não tem problema, a Bíblia diz. Por quê? Que você cresceu e hoje sabe discernir o que é errado. E sabe que seu pai ensinou coisas a você errada. Talvez você reclame, meu pai me ensinou muita coisa errada, meu pai foi muitas vezes estúpido. A Bíblia diz, não tem problema, mas ele te ensinou alguma coisa. Pior pai é aquele que não ensina nada. Pior pai é você não ter, é quando não tem autoridade nenhuma sobre você. Não te ensinou autoridade. Mas meu pai me ensinou muita besteira. Não tem problema, diz a Bíblia, honre-o. Por que você deve honrar? Porque você cresceu e viu o que ele fez foi errado. Isto é, você começou a crescer e ter liberdade crítica. Honre do mesmo jeito. Mas teu pai te ensinou coisa errada? Ensinou, mas ele te ensinou. Não importa. Eles ensinaram. Pastor, mas mesmo meu pai tendo me ensinado coisa errada, eu tenho que honrar? Tem. Porque lembre-se, ele é tão pecador como você. Não tem problema de ele ter te ensinado coisa errada.
Ele te ensinou, pelo menos ele te ensinou. Talvez você esteja aqui, seu pai nunca gastou tempo com você, nunca teve tempo para com você. Eu quero te dizer que Paulo diz, e a Bíblia diz que você deve honrar seu pai do mesmo jeito. Ah, meu pai só vivia trabalhando, minha mãe só vivia trabalhando, meu pai só fazia isso. Não importa. A Bíblia diz que você deve honrá-lo do mesmo jeito. Por quê? Por causa do que eles representam. Eles são representantes de Deus para com você. Por isso que o apóstolo Paulo diz que honrar o pai e a mãe é justo. É justo. O que eles representam para você. Por último, então o apóstolo Paulo diz que você deve honrar seus pais. Por último, como a gente pode honrar os nossos pais? Eu falei isso um pouco no retiro. Leve seu pai a sério. Leve sua mãe a sério. Trate seus pais, seu pai e sua mãe, como pessoas profundamente significantes. Não os trate levianamente. Quando você for almoçar com seu pai ou com sua mãe, com seus pais, faça a questão de que aquelas coisas certas que ele te ensinou, que foram boas para a tua vida, você possa dizer para ele: pai, mãe, eu aprendi isso com você. Faça isso na frente de todo mundo. Honre seus pais. Ame seus pais. Então, mesmo que você não siga alguns conselhos dele, quando ele te chamar para conversar e que quiser te dar muitas ordens, muitos conselhos, ouça ele com cuidado, com calma, ainda que você não venha fazer nada do que ele pediu, porque você já é um adulto. Eu estou falando agora para homens, pessoas adultas. Adultos não têm que mais prestar obediência a seus pais. Você deve honrá-los, obediência não. Eu sei que tem alguns pais aqui que ficam doidos quando eu falo isso. Porque eu também vou passar por isso quando meus filhos... E eles estão aqui ouvindo o que eu estou falando. Então, quando seu pai sentar com você, querendo te dar conselhos, ainda que você só vai de 10 conselhos só aproveitar um, ouçam com cuidado. Ouça com carinho. Zele pelo que ele está falando com você e para você. Mesmo que você não vá seguir nenhum dos conselhos dele. Porque se você já é um adulto, você já não é mais obrigado a isso. Se eu for tratar agora com meus filhos mais novos, que ainda estão debaixo da minha autoridade, então qual é a relação entre pai e filhos? Quando os meus filhos são premiados no colégio, como é que o pai fica? Quando seu filho é premiado no colégio, como é que você fica? Hein? Todo orgulhoso. Quando ele faz uma desobediência no colégio, como é que você se sente? Hein? Triste nada, você se sente desonrado como pai. Você não honrou a sua família. É esse o sentimento que nós temos. Não é só de tristeza, é de desonra. Você não fez aquilo que eu te ensinei. Por que você se sente desonrado ou triste? É porque a Bíblia diz que seus filhos são a sua imagem. Filhos são a imagem dos seus pais. Pais são a imagem dos seus filhos. Então, por exemplo, uma coisa mais triste para um pai é ver que seus filhos cresceram e eles começaram a adquirir um conjunto de valores diferentes dos seus. Valores terríveis, valores pecaminosos, valores que seus pais não ensinaram. Não há pior coisa de um pai do que ver que seu filho se tornou num trapaceiro, algo que ele nunca ensinou. Não há coisa mais terrível do que ver um pai que começa a ver seus filhos tomando atitudes contrárias à Bíblia e contrárias aos valores morais. Ver seus filhos executando isso, algo completamente diferente do que foi ensinado. Então, uma das maneiras de você honrar seus pais é mostrar para ele que você aprendeu com eles.
As coisas boas que seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou, você deve continuar a fazer. Continuar, as ruins não. Então você precisa dizer para ele, eu aprendi isso com você. Uma outra coisa que você precisa aprender para honrar seu pai, seus pais, que você precisa perdoá-los. E a gente precisa entender, eu já estou terminando, tá? Muitos filhos têm muitos ressentimentos com seus pais. Por quê? Porque em alguns relacionamentos entre pais e filhos, ao longo do tempo, foi se deteriorando. Mas o problema não é só esse, que enquanto alguns filhos têm ressentimento com seus pais, outros filhos têm amarguras quanto a seu pai. Sentem um peso de amargura enorme. Por quê? Porque seus pais foram frios quando não poderiam ser, eram alcoólatras, adúlteros. Quando você mais precisava dos seus pais, ele não estava lá para te ajudar, porque por algum motivo se divorciaram, quebraram o casamento. Então, quando mais você precisou, não estava lá para te ajudar. Então, a única maneira de você honrar seus pais é perdoando-os. Porque eles são tão pecadores quanto você. Eu não sei se você sabe, mas se você quer crescer na sua vida pessoal e na sua vida espiritual, você precisa aprender a perdoar seus pais. Obviamente que você precisa perdoar seus pais em Cristo. Eu não estou falando de qualquer tipo de perdão, eu estou falando de perdoar em Cristo. Então, nós temos filhos adultos hoje, existem filhos adultos hoje que até hoje não perdoaram seus pais. Nós temos filhos adultos que, por causa dessa falta de perdão aos seus pais, até hoje estão presos a seus pais. Não cresceram. São como se fossem adolescentes diante deles ainda. Isso é sério. Então, a única maneira da gente crescer espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, é você olhar para os seus pais como você olha para Deus. Como é que você olha para Deus? Preste atenção nisso. A Bíblia diz que para ser cristão, você precisa ver Deus como um... Vocês estão aí? Como um quê? Como um pai. A Bíblia diz que se você... Acabou meu tempo. A Bíblia diz que se você quer ser cristão, é ter Deus como pai. Por exemplo, a Bíblia diz que você pode acreditar em Deus como alguém que pode te ensinar a viver. Mas a Bíblia diz que se você não o conhece como um pai, então você não é um cristão. Se Deus é para você simplesmente alguém que te ensina a viver, a Bíblia diz que você não é cristão, que todo cristão vê Deus como um pai. Alguns pais, obviamente, são melhores que o outro, outros são melhores do que outros numa área, outros piores do que outros numa outra área. Mas a Bíblia diz que o filho precisa de um tipo de amor. Todo filho precisa de um tipo de amor. E o tipo de amor que todo filho precisa é de um amor incondicional. E esse amor incondicional, nenhuma família terrena poderá dar, a não ser o Deus da Bíblia. Deus nos ama incondicionalmente. J. Packer vai dizer o seguinte: há um tremendo alívio em saber que o seu amor por mim, isto é, de Deus, é absolutamente realista, com base em cada ponto no conhecimento prévio do pior sobre mim, de modo que nenhuma descoberta agora pode desiludi-lo sobre mim, do jeito que eu sou tão frequentemente desiludido comigo mesmo. Ele é determinado em me abençoar. Esse é o pai cristão. Nada que você faça agora pode desiludi-lo de tirar sua mão abençoadora sobre você. Esse é o pai cristão.
A Bíblia diz que o pai cristão é o pai que você tem acesso livre. É o pai que você não precisa marcar agenda com ele. Ele está a todo tempo à sua disposição, a toda hora à sua disposição. Você não precisa marcar nenhum tempo específico com ele. Isso significa ter Deus como pai, diz o apóstolo Paulo. Esse pai bíblico, a esse pai dos cristãos, você tem acesso imediato a ele. Então, deixa eu te perguntar uma coisa para eu concluir, porque meu tempo já foi. Você tem as marcas dessa filiação? Você é filho de Deus? Você sente o amor incondicional de Deus por meio de Jesus Cristo na sua vida? Ou você está tentando mostrar aos seus pais terrenos que você vai conseguir? Que você vai chegar lá? Porque por muito tempo eu tentei mostrar isso para o meu pai. Ele diz que eu nunca daria em nada nessa vida. E por muitos anos da minha vida eu lutei contra isso. Agora eu vou na casa dele e digo: pai, muitas coisas que você ensinou foi maravilhosa para mim. Como foi bom. Obrigado. Obrigado, porque quando me levava para a igreja, me obrigava a escrever todos os sermões. Obrigado. Obrigado, porque eu não preciso mais de você, pai. Não preciso mais do seu dinheiro. Não preciso mais de nada seu. Obrigado, porque você me ensinou a isso. Você me ensinou a isso. Você entende o que é essa relação de honra? Eu vou na casa dos meus pais e minha mãe está lá, coitadinha, quase não consegue andar, não consegue enxergar. Que eu posso beijá-la, agradecer a Deus pela vida dela. Posso chegar diante do meu pai, que pegava barras de ferro desse tamanho para me bater, e dizer que eu o amo. Porque eu encontrei um pai que me ama incondicionalmente. E quando a gente encontra um pai que nos ama incondicionalmente, aí que nós passamos a honrar os nossos pais, que não nos amaram incondicionalmente. Por causa de Cristo. Meu pai me batia com uma barra de ferro. Mas ele também me ensinou a ser respeitoso. Mas ele também me ensinou a respeitar pessoas, a ser obediente ao Senhor. Ele também me ensinou a fazer coisas corretas. Aí eu posso chegar na casa dele e dizer: pai, tem muita coisa que o Senhor me ensinou que foi furada. E falo isso para ele com carinho enorme, com uma honra maior do que qualquer coisa na minha vida. E ele olha para mim e fala assim: mas isso aqui, pai, foi batata. Tu me ensinou como isso foi bom para mim. João 1,12, olha o que ele diz. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o que você precisa fazer hoje? Vá para o seu pai ou vai para a sua mãe. Se você já é um adulto, passou dos 18 anos, e diga para eles com toda a honra e respeito, e diga: vocês eram tudo para mim, você era tudo para mim, mas não são mais. Mas por que, meu filho, você está falando isso? Pai, porque Deus é tudo para mim, Deus é o meu pai. E Ele me ama incondicionalmente.
Mas sabe o que vai acontecer com isso, pai ou mãe? Eu vou conseguir, por causa disso, te honrar muito mais do que eu te honrava até agora. Porque te honrar é justo. Porque você é um enviado de Deus na minha vida. Porque você está abaixo de Deus. É a autoridade que Deus me deu para que eu possa te honrar. E eu vou te honrar como você deve ser honrado enquanto viver. E aí, quando seu pai tiver com 80 anos, com Alzheimer, pobre, sem nada, você vai lá, vai buscar seu pai de novo e abraçá-lo, ou sua mãe, com 80 anos a sua mãe, e ela está morando lá na casa dela, lá sozinha, você vai lá, porque você aprendeu a honrá-la, porque você tem um pai que te ama incondicionalmente, porque você reconhece e sabe o que significa honrar seus pais, porque isso é justo. Não só honrar teu pai, mas a tua mãe. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Você pode fazer isso você tem feito isso com seus pais, com sua mãe. Deus, o Deus da Bíblia é o teu pai. Talvez esteja gente aqui assim, cara, mas meu pai foi cruel comigo. Meu pai fez muita besteira, minha mãe fez muita besteira. Deixa eu te perguntar, eles te ensinaram algumas coisas? Ensinaram sim. Coisas ruins e boas, não tem problema, eles te ensinaram. Honre seus pais. E não é só agora não, enquanto eles estiverem vivos. Não importa, honre seus pais. Mas você não, se você é adulto, você não lhes deve mais obediência e nem dependência. Mas você lhes deve honra. E honra é enquanto eles viverem. Vamos orar. Vamos ser discípulos assim nessa manhã. Pedir que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe. E que Deus nos ensine a ser pais e filhos assim. Para a glória dEle. Enquanto os nossos músicos estão vindo para cá, eu queria que você abaixasse a sua cabeça e orasse. Você e Deus, se você entendeu, se você não entendeu tudo da mensagem, pelo menos o que você entendeu. Lembre-se que o Evangelho vem para cortar a gente, dividir juntas e medulas para que você entenda. Eu queria que enquanto nós estivéssemos ministrando, você pudesse estar orando ao Senhor sobre a sua vida de filho e de pai, de que você possa honrar seus pais, como no Senhor, porque isso é justo, porque isso é justo. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que nós tenhamos filhos maduros e pais maduros. Que dentro da tua igreja, que entre cristãos, não haja nenhum filho amargurado com seus pais, nem com seu pai, nem com a sua mãe. Que eles aprendam a honrar enquanto viverem. Por favor, Senhor. Que filhos possam chegar a idade adulta e poder dizer com toda a honra para os seus pais: pai, eu não preciso mais de você. O Senhor ou o Senhor ou a Senhora me ensinou a ter uma liberdade crítica,
eu vou poder trabalhar, vou poder me casar, ter meus filhos e criá-los. E obrigado por tudo. Pai, eu te peço que nós não sejamos pais executivos. Que a gente chegue em casa e veja se os processos foram feitos direitinho, para que tenham os resultados direitinho. Que a gente possa obedecer a tua palavra e dizer: pais, criem seus filhos no Senhor, doutrine-os no Senhor, ensine-os o que é certo a eles. Então, se a gente está vivendo uma vida se a nossa paternidade ela é executiva, que isso possa parar agora em nome de Jesus. E que nós possamos criar os nossos filhos no Senhor, como diz a tua palavra. Perdoa-nos por isso. Pai, muito obrigado, porque tu és o nosso Pai. Por meio de Jesus Cristo eu posso te chamar de Pai. E ainda que eu falhe, e ainda que eu erre, você não ficará desiludido comigo, ou desapontado comigo. Você continuará a manter sua mão abençoadora sobre mim. Porque tu és um Pai que me ama incondicionalmente. Obrigado por esse infinito amor, que só foi possível por causa da morte do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário por minha vida. Então, Senhor, tome as nossas vidas em tuas mãos. Que se há alguém aqui com relacionamentos frustrados, amargurados, que ainda que sejam adultos, vivem como se fossem adolescentes, dependentes dos seus pais, porque não aprenderam a perdoar, não aprenderam não estão levando seus pais a sério. Por favor, Senhor, que o Senhor possa nos curar nesta manhã, e que o Senhor possa nos ensinar a liberar perdão nesta manhã, para que a gente possa crescer espiritualmente e emocionalmente, Senhor Deus. Eu quero te pedir também, por último, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver debaixo de autoridade, porque nós estamos perdendo muitas coisas na nossa vida, porque nós desaprendemos a viver debaixo de autoridade. Então, assim como nós aprendemos a lhe obedecer, porque nós cremos em Ti, porque nós reconhecemos que Tu és a nossa autoridade, porque nós filhos, possamos ver os nossos pais como autoridade e dar a eles a honra que lhes é devida, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar e cear ao Senhor.
de Cristo que inspira o meu louvor. Nunca acaba, nunca falha, nunca muda o seu favor. Ele guarda os seus amados, porque em sua vida deu de seu trono, intercede e vigia aos que são seus. Ó profundo amor, tudo que eu preciso é do profundo amor de Jesus, meu Cristo. Ó profundo amor de Cristo, outro amor igual não há. Oceano rico em bênção, um refúgio a me abrigar. Ó profundo amor de Cristo, é o céu dos céus pra mim, que me leva à terra glória, pois me leva até a ti. Ó profundo amor, tudo que eu preciso é do profundo amor de Jesus, meu Cristo. Ó profundo tudo que eu preciso é do profundo amor de Jesus, meu Cristo. Vamos nos pôr de pé para nós orarmos. Nós vamos para casa. Se você não vai poder vir hoje à noite, você dê um abraço no pastor Juan, na irmã Olina. Mas à noite é que nós vamos estar tornando o culto da noite um culto de agradecimento a Deus, também pela vida do pastor Juan e da irmã Olina. Vamos orar a Deus para a gente poder ir para casa. Que Deus te abençoe, tá ok? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vocês e dê paz a vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, gente. Abrace alguém que está perto de você, cumprimente, dê um bom dia